A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Jornal das 8, com a edição do José Rafael Lopes. Portugal empatou a 0 esta madrugada com o México num jogo de preparação no estádio Azteca. A Seleção Nacional mostrou-se desesperada e terminou o encontro com apenas 2 remates à baliza, um em cada parte. Roberto Martínez apostou em algumas surpresas no 11 inicial. A formação portuguesa começou com Rui Silva na baliza, Mateus Nunes na lateral direita e Samu Costa no meio campo. Na segunda parte, o selecionador nacional fez 9 alterações, 7 logo ao intervalo, mas que não resultaram na quebra desse enguiço. Apesar ainda assim do resultado sem golos, Roberto Martínez admite ter ficado satisfeito com o que viu. Tivemos 5 dias para preparar o jogo, conceitos muito específicos, muito claros, e fiquei muito satisfeito com a intenção de executar isso, e a ideia de jogo foi muito clara. Depois, individualmente, não é fácil chegar a jogar na altitude, em março, há muitos aspectos individualmente que nós podemos avaliar, mas não era o estágio de avaliar jogadores num contexto individual, é avaliar os jogadores no contexto de grupo. Roberto Martínez, em conferência de imprensa no México, o selecionador nacional fala numa equipa portuguesa mais bem preparada para o Campeonato do Mundo. Controlamos o jogo bem, não é fácil chegar aqui e ter a quantidade e qualidade de posse que tivemos, muitos aspectos positivos, e acho que agora somos uma seleção mais preparada para o Mundial depois dos 90 minutos que éramos antes do jogo. As palavras de Roberto Martínez em conferência de imprensa, aqui um registro da CNN Portugal. Já João Cancelo, defesa da Seleção Nacional, admite que Portugal podia e devia ter feito mais. Somos uma equipa que tem grandes jogadores, temos muita qualidade técnica dentro desta equipa, e acho que todos nós temos que dar um bocadinho mais e fazer um bocadinho, dar um bocadinho mais de todos nós e jogar melhor. João Cancelo, depois deste empate a 0 entre Portugal e o México, jogo que marcou o regresso de Paulinho. O avançado voltou a vestir a camisola de Seleção Nacional após ter estado quase 6 anos de fora e agora aponta já a um lugar no Campeonato do Mundo. Importante é voltar, ajudar, e foi especial que também foi no México. Eu vou fazer tudo para ser essa terceira opção, mas toca ao selecionador decidir, e o que ele decidir será respeitado, obviamente, e serei mais um português a apoiar ou dentro ou de fora. As reações após o empate a 0 entre Portugal e o México, jogo de preparação a pensar no Campeonato do Mundo. A Seleção Nacional vai continuar este estágio de preparação para a prova. Volta a jogar na terça-feira frente aos Estados Unidos em Atlanta. Um jogo também com relato aqui em direto na Rádio Observador. Antes destes jogos, um adepto da seleção mexicana morreu no estádio Azteca. A tragédia aconteceu cerca de 2 horas antes do início do encontro. Em comunicado, a Secretaria de Segurança da Cidade do México explica que este adepto caiu da zona de camarotes do estádio. Segundo a mesma fonte, este homem de 27 anos estava num profundo estado de embriaguez e tentou saltar do 2º piso para o 1º. Ainda foi socorrido no local por pessoal médico, mas acabou por não resistir aos graves ferimentos. Hoje é o 3º e último dia do Congresso Nacional do PS. Vão ser eleitos os órgãos nacionais do partido. As atenções estão também viradas para o discurso de encerramento do secretário-geral reeleito, José Luís Carneiro, no qual deverá apresentar propostas para a habitação, a saúde e a economia e, mais uma vez, abordar o tema da legislação laboral. Ontem, no 2º dia de Congresso, a relação com o PSD, à boleia do acordo com o Chega para a nomeação dos juízes para o Tribunal Constitucional, foi um dos temas em destaque, com ideias divergentes sobre até que ponto deve existir ou não uma ruptura com o PSD e, em particular, com Luís Montenegro. Isto caso a posição do PS não seja respeitada na indicação de juízes para o Tribunal Constitucional. Logo no arranque do dia, o presidente do PS, Carlos César, tentou ditar uma estratégia, mas Miguel Viterbo Dias continuam a existir vozes divergentes. No arranque do dia, o presidente do partido, Carlos César, tentou ditar o tom na relação com o governo. O PS deve continuar a demonstrar querer ser parte das soluções e não apenas parte da crítica e da denúncia, em que deve ser assertivo e distintivo, lembrando ao governo que é dele que depende a estabilidade
política. Mas nem todos concordaram. Nós precisamos ter uma postura forte. Nós temos que nos dar ao respeito. Nós precisamos de falar para o país, porque o PS é candidato a governar o país e não candidato a parceiro parlamentar deste governo. Miguel Costa Matos, um dos novos jovens turcos do PS, que pede uma oposição mais agressiva. Mas entre as atuais figuras da direção, o conselho é para evitar rupturas. Devemos ter todos uma grande preocupação em contribuir para que se não chegue a uma situação de crise irreversível na relação entre os dois partidos. Francisco Assis, que ainda assim admite que a questão da indicação de juízes para o Constitucional pode mudar a relação entre os partidos. Se porventura isso acontecer, alterará radicalmente a relação entre os dois principais partidos políticos em Portugal. Isso não deve, evidentemente, ter como consequência natural, automática e inevitável que o Partido Socialista, por exemplo, diga de antemão que vai inviabilizar orçamento. E entre as vozes que até têm feito reparos à estratégia de José Luís Carneiro, culpa-se o PSD. O PS não está a fazer uma ruptura. Quem faz a ruptura é quem, pelos vistos, e acreditando no líder do Chega, não é uma coisa na qual eu deposito grande confiança, há um acordo já fechado há muito tempo sobre este assunto. E o Partido Socialista não é envolvido numa conversa sobre isto, não se retiram conclusões. Perguntam, mas isto é uma ruptura, nunca mais falamos, nem olhamos para o orçamento? Claro que não, o Partido Socialista nunca faria uma ruptura dessa natureza. Mariana Vieira da Silva, num dia de congresso que não conseguiu estabelecer uma linha firme sobre a relação entre o PS e o Executivo. É um trabalho do jornalista Miguel Viterbo Dias com a estratégia do PS para lidar com o executivo de Luís Montenegro. Hoje termina este 25º Congresso Nacional do Partido Socialista. E que vamos acompanhar aqui também na Rádio Observador ao longo desta manhã. Marcelo Rebelo de Sousa diz que está a cumprir uma travessia no deserto no que diz respeito ao comentário político. O ex-presidente da República está a cumprir aquilo que prometeu quando deixasse a presidência da República, de manter-se em silêncio sobre questões políticas. Marcelo Rebelo de Sousa participou numa tertúlia da Festa do Livro de Celúrico de Basto e, apesar da insistência dos jornalistas, não comentou nem o impasse das eleições dos órgãos externos da Assembleia da República, nem mais nenhum tema. O antigo chefe de Estado disse estar nessa travessia do deserto das opiniões e que é para continuar. Sobre isso é que não posso dizer nada, tenho imensa pena. Sei que vai ser uma maçada, vai ser um deserto eterno para os meus amigos, onde perguntar 1000 vezes, eu 1000 vezes direi que não digo nada. Portanto, o governo tem pois é isso mesmo, pois tudo isso. Pois esta crise energética. Mas isso, tudo isso são questões políticas sobre as quais eu não me vou pronunciar. Sr. Professor, e então do ponto de vista de direito e de constitucionalismo, o professor é um perito nessa área? Sim, também não, porque isso é uma questão política. E acerca da atualidade internacional e da guerra do Irão? Também é uma questão política. Não o preocupa? Também é uma questão política sobre a qual não me vou pronunciar. Um deserto de ideias eterno, diz Marcelo Rebelo de Sousa, ex-presidente da República, garantiu ainda assim que vai continuar a aparecer em momentos institucionais, apenas não vai fazer qualquer tipo de comentário político. Na atualidade internacional, o Irão autorizou a passagem de 20 paquistaneses no Estreito de Hormuz. 20 navios paquistaneses. A informação é dada pelas autoridades do Paquistão, que falam num passo significativo para a paz. Além da passagem destes 20 navios comerciais com bandeira paquistanesa, ficou fechado ainda um acordo diário. O regime iraniano vai permitir a passagem de 2 navios por dia por esta rota marítima estratégica. Ainda assim, a passagem pelo Estreito de Hormuz vai manter-se restrita ao comércio global, como tem estado desde o início da guerra, desde o início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao regime iraniano. Há vários navios junto ao Estreito de Hormuz à espera de autorização para poderem passar nesse estreito, o que tem significado constrangimentos no mercado do petróleo. Ainda no Médio Oriente, o Kuwait e os Emirados Árabes Unidos voltaram a ser alvos de mísseis e drones iranianos. As autoridades dos dois países confirmaram os ataques. O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos escreveu uma publicação na rede social X, onde avança que os sistemas de defesa aérea estão a intervir ativamente contra estas tentativas de ataque. O exército do Kuwait também disse estar a eliminar ataques com drones hostis. Entretanto, o Irão acusa os Estados Unidos e Israel de atacarem de forma deliberada universidades e centros de investigação no Irão. É o que escreve o porta-voz do Ministério Iraniano dos Negócios Estrangeiros. Acusa os dois países de tentar minar a fundação científica e também o legado cultural do Irão. Fica por aqui o Jornal das 8, teve a edição do José Rafael Lopes.